Olá, crianças, bom dia, tudo bom com vocês? Hoje a nossa atividade de português será novamente no caderno de atividades mais pai, tá? Ainda no volume 1, estamos finalizando esse livro. A atividade de hoje será na página 151, tá? Atividade 19. O texto, na verdade, não é o título, tá? É só o gênero textual, que é o conto contemporâneo, tá bom? E se você fosse dar um título a esse texto, que título seria? Mas primeiro você tem que ler esse texto, tá bom? Com bastante atenção. Esse gênero é um conto, tá? Tem vários tipos de conto. Conto de fadas, contos e o conto contemporâneo, que fala de situações que acontecem no dia a dia, certo? Esse aqui é um conto que acontece no dia a dia. São de duas pessoas, né? Que é um pescador e o outro industrial. E no final, sempre o conto traz uma lição de vida também, tá? E a finalidade desse conto aqui é ensinar a ser um empresário, tá bom? A atividade de hoje, crianças, é bem simples. Todas as questões, da questão 1 até a questão 10 da página 152, é toda relacionada ao texto. Todas as questões são compreensão textual, tá certo? Para você conseguir responder, você tem que fazer a leitura do texto, tá bom? A primeira. A finalidade desse texto eu acabei de dizer qual é a finalidade dele. A 2. Conforme o pensamento do pescador, não se deve pescar, lá no texto tem dizendo, né? A 3. A palavra horizonte na linha 1, nesse contexto significa, lá na linha 1, é bom, crianças, você numerar, tá bom? As linhas desse texto para facilitar na hora de responder, porque vai ter várias questões que tá pedindo para você procurar, né, na tal linha. A palavra horizonte na linha 1, nesse contexto, significa a palavra horizonte. Nessa frase aqui, ela significa o quê? Aí você vai ler uma das opções e marcar. A 4. No trecho, o que eu faria com ele? Na linha 6, a palavra destacada se refere. O que eu faria com eles? Aqui tá fazendo a pergunta. Lá tá se referindo o que essa pergunta? Aí você vai marcar uma das opções, tá bom? Mas para isso você tem que ler o texto e observar o contexto do que está perguntando. Na página 152, né? A expressão gozar a vida significa, lá no texto, essa expressão aqui, gozar a vida, significa o quê? Leia, né, essas quatro opções e marque, tá bom? O que significa essa expressão lá no texto? Para o industrial, o pescador só deveria gozar a vida. Para o industrial, né, que é o empresário lá, o dono da indústria. Para ele, o pescador só deve gozar a vida, gozar é aproveitar, curtir, entendeu? A vida só depois de, lá no texto tem dizendo. A 7. O fato engraçado do texto está. Qual é o fato engraçado lá do texto? O que é que se torna o texto uma parte engraçada? Leia e marque uma dessas opções. A 8. Apesar de não ser rico como industrial, o pescador provou a ele que, mesmo o pescador não sendo rico, mas ele provou ao industrial que ele é o quê? Aí vocês marquem uma dessas opções aqui. A principal diferença entre o pescador e o industrial era... Qual é a diferença entre os dois? Lá no texto também tem dizendo a diferença dos dois.
A 10. O que é de errado no diálogo, né? Porque o conto chega também a ser uma narração, tá? Ele é um conto que é um conto narrativo, porque sempre tem um autor, o narrador falando, mas também ele tem a fala do personagem, que é a fala direta. Ele é um conto que tem a fala indireta e direta, né? E é um conto narrativo. Aí, observe aqui a 10ª questão e o que há de errado no diálogo. Identifique os erros e escreva corretamente nas linhas abaixo. E o que eu faria? Aí você observa aqui no diálogo, observa o que tem de errado aqui, tá? Se tá conforme o que tá lá no texto. Qualquer dúvida, eu estou aqui para ajudar vocês.